Você já buscou entender o despertar espiritual, mas ainda sente que o que está vivendo não faz sentido? Então fica aqui comigo. Nesse vídeo eu vou lhe mostrar as fases mais comuns desse processo para você reconhecer onde está, o que isso revela sobre você e mesmo sendo doloroso para algumas pessoas, esse caminho é necessário. Me chamo Tatiana Pagung, sou psicoterapeuta e professora de meditação e autoconhecimento. Te mostro a espiritualidade na prática e te ajudo a expandir a consciência para uma vida com mais propósito e equilíbrio. Eu gosto de chamar o despertar espiritual de despertar para o espiritual, porque na verdade o nosso eu espiritual ele nunca adormeceu. Na verdade, a nossa mente o anestesiou. Quando encarnamos, esquecemos que somos essa luz além dos pensamentos e das emoções. Esquecemos que somos uma consciência sempre em expansão. Absorvemos as energias, as psicoenergias à nossa volta, das nossas figuras de autoridade, pai, mãe, tios, avós, todas as pessoas que nos cercam, todas aquelas formas de pensamento e sentimentos, e acabamos por criar bolhas mentais, emocionais, e passamos a viver dentro dessas bolhas, acreditando ser aquilo que a vida nos disse que éramos para ser. Só que a vida vai evoluindo, e conforme a vida vai evoluindo, aos poucos vamos despertando dessa inconsciência, vamos rompendo essas bolhas virtuais que criamos. Então a gente vai, na verdade, despertando aos poucos. O despertar, ele é um processo, não é um evento, né? Temos aquele grande despertar, aquele mais marcante, mas o despertar, ele é um processo, e é um processo para cada um. Somos seres únicos e diferentes e cada um tem esse processo de despertar. Acordar para o mundo espiritual é perceber algo além da matéria, perceber algo além desse mundo físico. Começamos a perceber o que? Uma nova realidade. Mas muitas vezes sentimos o que? Uma desconexão, né? De quem a gente estava sendo, de quem eu estou percebendo que sou, desse novo mundo, dessa nova realidade. E quando esse verdadeiro eu começa a emergir, tudo aquilo que estava alinhado com aquela personalidade que você criou, que eu chamo de personagem, aos poucos vai começar o quê? A ruir, porque já não faz mais sentido. A sua frequência mudou, então tudo que estiver do lado de fora, como consequência, também vai mudar. É como se você se esvaziasse. Tudo aquilo que antes te motivava, tudo aquilo que antes, né, você tinha como prioridade, já não é mais uma prioridade na sua vida. Essas fases não são lineares, isso é importante de frisar. Mas para algumas pessoas, nesse momento, fica uma sensação assim de saudade, como se você sentisse saudade de algo que você foi, que você não lembra mais, de algo que você era até então e você sente que você não vai poder ser mais. Pode virar uma tristeza e até mesmo uma depressão, porque fica aquele vazio, aquela sensação de que está faltando alguma coisa aqui. E por que isso acontece? Porque além da mente, além daquelas vozes que absorvemos ao longo da vida, desde a infância, aquela voz crítica que vai entrando e virando a nossa voz, que não é a voz real, temos uma voz quase silenciosa, que não é intempestiva, mas ela é certeira, que é a nossa intuição. E aí parece que a nossa intuição, que é uma voz, como eu falei, tranquila e silenciosa, ela grita, ela começa a gritar: Ei, fulano, chega, para de ser esse personagem, vamos lá, dá pra ser você agora? e é exatamente isso. Essa voz da intuição começa a gritar e faz com que venham que esses impulsos evolutivos, que para algumas pessoas esse impulso pode virar uma grande crise, que eu sinto o impulso de mudar, eu tenho uma vontade de mudar, mas eu vou mudar o quê? Então, se eu passei uma vida inteira colocando o meu foco no externo, do lado de fora, ou seja, caí de boca na matéria e fiquei, eu vou sentir vontade de mudar onde? Do lado de fora. Aí aquela pessoa que quer mudar de emprego, de relacionamento, de cabelo, de casa, de cidade, de país.
E aí, por um tempo, isso pode até satisfazer, só que aquele vazio vai continuar. Então, nós vamos tendo ao longo da vida vários despertares, esses momentos de crise, né? Esses momentos de opa, eu sinto que eu tenho que mudar alguma coisa, não sei o que é, até esse grande despertar que pode ser de várias formas. Como psicoterapeuta e professora, né, de meditação, já recebi várias pessoas com vários despertares diferentes, cada uma, né, poucas chegaram, na verdade, com aquela sensação assim, Eu estou em busca de autoconhecimento, estou sentindo que eu preciso saber mais sobre a vida, que não faz mais sentido. né? Poucas chegam assim, a maioria chega por crises, né, por perdas, através de grandes dores, né? Então a dor é uma grande impulsionadora, né, desse start maior, desse grande despertar, porque cada um está num grau consciencial, num patamar de consciência diferente, né? O planeta Terra é um planeta escola e hospital, estamos todos aqui juntos aprendendo, se curando, mas cada um vai estar ali dentro daquilo que precisa aprender. Estamos todos trocando, aprendendo juntos, porque somos únicos, diferentes, mas somos um em energia. Eu, como falei, como professora psicoterapeuta, a maioria que eu recebi, e no meu caso, né, no meu próprio processo, foi através de uma grande dor. Né? Então, no próximo vídeo, já se inscreve, ativa o sininho para não perder. Eu vou contar como foi o meu despertar espiritual. Na verdade, como eu gosto de falar, o meu despertar para o espiritual. E você, como está sendo o seu despertar espiritual? Me conta aqui, deixa aqui nos comentários a sua história, o que você tem sentido, se você já passou por esse momento desse grande despertar, ou se você está começando a perceber de uma forma mais light, ou teve realmente alguma perda, alguma dor que fez você, opa, peraí, deixa eu buscar algo maior, deixa eu buscar a espiritualidade aqui, entender um pouco mais o que existe além da matéria. Conta aqui um pouco da sua história, porque ela pode inspirar outras pessoas e até mesmo fazer com que as pessoas percebam, peraí, eu não estou louca, eu não estou louca, o que está acontecendo? Porque antes o que fazia sentido para mim agora não faz mais, as pessoas já não me reconhecem mais, as pessoas já estão me achando uma pessoa estranha. Você tem se sentido assim? Não se encaixando muito no mundo? Porque é natural, né? A pessoa ela começa a se questionar, peraí, quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? São grandes perguntas que precisam ser respondidas e não são respondidas para entender só aqui, né? Ter esse conhecimento principalmente aqui. As pessoas precisam sentir, peraí, quem sou eu? O que faz sentido para mim? E aí vem a fase dessa ansiedade por querer entender tudo, aprender tudo, né? Você deve ter chegado aqui com essa vontade de querer entender um pouco mais sobre esse despertar, ou até mesmo, né, pesquisando os sintomas, o que você tem sentido. Você caiu num vídeo de despertar espiritual e começou a assistir outro. É natural passar por essa fase dessa ansiedade de querer buscar muitas e muitas informações para poder entender. Né? O ser humano, o tempo inteiro, se você parar para prestar atenção nos seus pensamentos, nós estamos fazendo perguntas e respondendo perguntas o tempo inteiro, porque o momento máximo do nosso poder é quando a gente faz uma escolha, e essa escolha vem através de uma resposta. Eu me pergunto, entendo e vou agir, né? Eu penso, sinto e ajo. Então, é natural passar por essa fase da ansiedade. Ao mesmo tempo que você se sente desmotivado por fazer o que você fazia, você sente uma motivação crescendo dentro de você por fazer algo novo que você não sabe nem o que direito. Só que não conseguimos pular etapas, né? Não dá para pular etapas, porque esse despertar é um processo. Você desperta para o espiritual e ao mesmo tempo vai o quê? Despertando essa consciência, que isso também vai ser um outro vídeo, né, que eu vou gravar para vocês sobre o despertar da consciência, e essa consciência vai se expandindo. Então vamos tendo vários despertares, na verdade, ao longo da nossa vida, mesmo depois desse despertar mais marcante. Então é normal você buscar explicações, você quer buscar algo maior, você quer entender. E aí você vai atrás de professores, de guias, lugares,
né? Que você entenda que você ali vai conseguir ter alguma resposta. E aí muitas pessoas se identificam com alguns professores ou com até mesmo algumas religiões, e vale ressaltar, né, que espiritualidade e religião são coisas diferentes, mas aí algumas pessoas vão buscar essa resposta em algum lugar. E muitas vezes, né, que é muito normal, é que quando a gente passa por esse despertar mais marcante e a gente começa a estudar e a gente encontra principalmente um grupo, a gente passa muitas vezes por essa fase do alecrim dourado. Que fase é essa, né? Eu passei por essa fase também, gente. É aquela fase que você acha que você descobriu a pólvora. Nossa, agora eu sei muita coisa que muita gente não sabe, eu estou desperto, aquela pessoa ali tá presa na Matrix, aquela pessoa ali, né, ela não entende como é que é a vida, eu entendo. Porque o nosso ego ainda está, né, muito inflado. Algumas pessoas chamam de ego espiritual. Eu não gosto muito de chamar assim, porque eu entendo que quando o ego entra por uma porta, a espiritualidade já saiu pela janela, né? Então eu não gosto muito de juntar esses dois nomes. Eu prefiro falar que a pessoa ainda está, né, com o ego ainda inflado, que é natural, né? Se a pessoa estava vivendo muito mais no externo, muito mais na matéria, é claro que ela estava muito mais nesse ego do que nesse interno. Então, ela vai precisar de um tempo para poder calibrar, para poder entender. Então, é juntar esse externo com esse interno. E isso leva tempo, por isso que é um processo. Né? Não é da noite para o dia que esse conhecimento vira autoconhecimento, que isso é muito importante. A gente começa a estudar e fica tudo aqui. Depois de um tempo, com a vida acontecendo, você colocando em prática tudo aquilo que você aprendeu, você vai internalizando esse autoconhecimento e aos poucos isso vai virar o quê? Sabedoria. Sabedoria de vida, sabedoria de como se relacionar, de como lidar com tudo isso. Porque senão, o que acontece muito no início, que também é comum? A gente querer doutrinar todo mundo, né? Eu era assim, eu cheguei, né, o meu despertar espiritual, depois eu vou contar no outro vídeo, como eu falei, mas eu conheci o Instituto Racha do Brasil, onde aprendi a meditar, aprendi autoconhecimento, e eu passei por aquela fase que eu brinco de Racha chata, que eu queria falar do Racha para todo mundo, ensinar todo mundo, porque era tão, tão bom para mim, falando, nossa, todo mundo precisa aprender isso. Só que a consciência não dá saltos, não dá para forçar, então não dá para pular etapas, né? A consciência ela vai expandindo aos poucos, né? Mas a gente vai falar sobre isso no outro vídeo, senão fica muita informação aqui. Então, se você está passando ou passou por essa fase, é normal, é uma fase, ela vai passar. E muitas pessoas, quando despertam, né, elas querem, na verdade, ajudar as outras pessoas e se doutrinar, na verdade, é porque a gente desperta para um amor tão profundo. Muitas pessoas que se já têm uma predisposição a serem mais sensíveis, aí choram e ficam tentando entender, por que eu estou chorando, né? Estou chorando aqui por tudo, porque o sofrimento do outro dói, mas dói muito. Por quê? Porque a gente desperta para um amor, mas ainda falta esse processo de autoconhecimento para transformar esse amor em sabedoria. O amor precisa estar ali, gente, juntinho com a sabedoria, porque senão a gente se perde. A gente se perde e a gente acaba assumindo responsabilidade que não é nossa, a gente se sente culpado por alguma coisa que acontece com o outro, porque agora eu entendo, o outro não entende, então eu preciso ajudar, eu preciso cuidar, eu preciso proteger, eu preciso controlar. Então é normal perder a mão também nesse processo de despertar. Essa também é uma fase que pode acontecer, é muito comum. E vale ressaltar que dentro, né, dessa bolha de você se perceber sensível, querer cuidar, querer proteger, como eu falei, o sofrimento do outro dói tanto e você já não se encaixa mais em certas conversas, em certos grupos, e aí a pessoa pensa o que, puxa, então eu tenho que me afastar, eu tenho que me isolar, eu tenho que buscar pessoas na mesma vibe que a minha, que falem a mesma língua. É natural, então, passar por esse processo de isolamento.
né? Se você ainda não tem esse grupo, se você ainda não tem essas pessoas que falem a mesma língua que você, né? Que entendam, que queiram falar sobre espiritualidade, sobre energia, sobre o cosmos, né? Então, é muito natural esse isolamento ou essa seletividade, você começar a escolher aonde vai e com quem falar. E aí, com o tempo, né, a pessoa vai entendendo dentro desse processo que, na verdade, é o grande um. E tudo aquilo que te incomoda do lado de fora, né, é porque ainda tem eco dentro de você. E aí, por isso, né, a importância de ferramentas como meditações voltadas para o autoconhecimento, o próprio autoconhecimento, para você poder trabalhar e educar as suas emoções para que você possa se sentir livre. A ideia não é você se isolar do mundo, é você se relacionar com mais equilíbrio. Então, é você estar em um lugar super agitado, com vibrações ali de todo e qualquer tipo, mas você não se sentir atacado ou aceitar essas sugestões de vibração do externo, mas para isso precisa de um trabalho interno, precisa fortalecer a sua base interna dentro desse caminho para que você possa ser livre, né? É um despertar natural, normal passar por isso, mas a gente vai tendo esses outros despertares que é expandir também a nossa consciência e entender que a vida ela é feita de relacionamentos e não de isolamento. Você ficar nesse momento quieto para poder se aprofundar e aprender é uma coisa, mas a gente precisa ir para a vida. E dentro desse caminho, né, desses despertares, desse movimento, desse processo de você se entender dentro para entender como se relacionar fora, você muda, você mudou a sua frequência vibracional, você muda o seu gosto, o seu foco, a sua percepção. Então, muita coisa do lado de fora não vai fazer mais sentido. É claro que muita coisa vai continuar fazendo sentido, principalmente se o que você construiu do lado de fora tinha coerência com seu verdadeiro eu. Mas a maioria acaba criando personagens e a vida do lado de fora muitas vezes é completamente diferente do eu, como era a minha, né? E aí aquilo não faz mais sentido para você. E aí você, ao mesmo tempo, né, que é muito louco, ao mesmo tempo que não faz mais sentido para você, aquilo é tudo que você conhece, é tudo que você tem muitas vezes. E você desapegar disso dói muito. Então a gente passa como se fosse por uma morte desse, entre aspas, falso eu, mas aquele eu que você acreditava ser. E esse trabalho de desapego é um dos trabalhos mais difíceis que eu já fiz e que eu já observei, né, em alunos e pacientes. É realmente, peraí, se eu deixar de fazer isso ou de ser isso, quem serei eu? Né? Então, é realmente um processo onde a gente precisa se acolher, né, ter esse amor profundo, esse carinho, essa paciência com o nosso próprio tempo, com o que a gente sente, né? Então, é onde realmente o autoconhecimento ele se torna vital. Ele é primordial para que a gente possa passar, né, por esse processo de despertar para o espiritual, de expandir a consciência e de seguir, né, livremente, para que a gente possa manifestar tudo que a gente sente em equilíbrio e não se apegar a tudo que sim vai começar a desmoronar à sua volta, vai começar a se desconstruir. Por quê? Porque já não tem mais coerência, como eu falei, com o seu interno, porque o nosso mundo externo é reflexo do nosso mundo interior. O despertar para o espiritual é um reencontro de você com a sua verdade, de você com a sua essência. É você realmente entender o que faz sentido para você na sua vida. Então, independente da fase que você esteja, vai passar, né? A nossa tendência é evoluir, é equilibrar. Você não está sozinho. A espiritualidade, ela nunca, nunca nos abandona. E se esse vídeo te tocou, comenta aqui, estou despertando. E eu prometo que farei mais vídeos como esse para te ajudar na sua jornada de consciência, de verdade e equilíbrio. Um abraço.